Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, primeiro pregão de setembro. 10 horas e 9 minutos. Nós temos 16 graus, um dia maravilhoso, ensolarado, céu azul aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Pessoal, sigam a Top Traders no Instagram, Top Traders Underline. Eu estou fazendo live quase todos os dias, colocando conteúdos interessantes, eu acho que vale a pena. A gente tem a teoria aí do 114.550, que é um número mágico, né? Percebam que isso é no Ibov, no mercado à vista. Foi onde exatamente fez o topo. Não é à toa, né? Acima dele 10%, chega no 126, abaixo veio no 103. Eu acho muito mais provável que, se ele for rompido, chegue no 126 mil pontos. Vocês podem acompanhar a teoria de Siri na lata, lives, uma série de coisas que eu acho interessante. Perfeito? Legal. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo. Nós percebemos agora os futuros americanos em queda, 0,52 Dow Jones, 0,66 S&P, 0,83 índice Nasdaq. A gente vai pegar a abertura dos mercados americanos aqui na gravação. E eu vou falar do fluxo. Até o dia 29 de agosto, percebam que o fluxo está praticamente estável. A gente teve pregão. Falta só dia 30 e 31, né? Faltam. Então, deve fechar então dia 18 bi. Eu que tenho sido um dos mais otimistas, eu falava entre 15 e 16 bi. Superou as minhas expectativas. Deixa eu ver aqui se tem o que os estrangeiros fizeram no pregão do dia 30. Por enquanto não. Bom, a gente viu a alta do PIB, né, pessoal? 3,2 no PIB no segundo trimestre de 2022, comparado com o segundo trimestre de 2021, a maior desde o terceiro trimestre de 2021. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caem a 5 mil na semana, 232, amanhã tem payroll. E a gente teve uma alta do PIB de 1,2 no segundo trimestre ante o primeiro, né? Quer dizer, algo muito forte. E eu falava, quando falavam-se PIB negativo ou algo estável, zero, algo perto de zero, né? Era o consenso no final do ano passado. Eu falava entre 1,9 e 2,1. Lembrando que nós acertamos no ano passado também próximo de 5, quando falavam em 1%. Né? Então, esse ano a gente vai acertar de novo. Ninguém falou num PIB numa banda alta de 2,1 e deve ir além, deve ir a 2,5, 2,4, 2,6. Nos Estados Unidos eu acredito entre 2 e 2,5%, mas eu acredito mais perto de 2,3, 2,4, se não surpreender. E na China penso que haverá um PIB entre 4 e 5%. O mais otimista fala em 3 no momento. Então é o grande driver do dia. Eu vou fazer aquele racional do YouTube. Falaria em compra nesse momento. O INV22. Falaria em compra a 111,100. Ainda tem uma expressão vendedora pelo livro de ofertas. No diário a gente vê o mini índice na base de um canal. Eu vou até estender essas retas, que eu acredito fortemente que esse canal fará preço. E aqui eu vou traçar da forma mais milimétrica possível. Por que eu acho? Porque tem um canal maior, pontilhado em vermelho, e esse menor. A metodologia Top Traders nos diz que quando isso ocorre, reforça o padrão maior. Então é muito provável que ainda hoje, né, o mini índice salte acima de 111.715 e que ele rompa as duas médias, na sessão de hoje eu estou falando, e de repente pode se aproximar amanhã de 112.935.
né? Mas as duas médias acho que vão ser rompidas hoje. Então vamos falar a gente falou em compra a 111,100. E eu acredito que hoje o mercado busca alguma coisa perto de 112,5. Então nós estamos falando em 1.400 pontos de racional. Aqui nós temos um ombro cabeça ombro invertido, nós temos um rompimento falso de 111,020, temos um eixo de W a 111,765 com alvo a 112,935 ou 113,130, mas isso para amanhã. Hoje eu acredito que busque 112,500. Perfeito? Enquanto eu vos falo, tomo o meu Juice Monster, isso aqui é o Pacific Punch. Muito bom. Então, feita a introdução, eu vou atender os nossos amigos do YouTube. Só antes disso, eu fiz um racional hoje no Telegram sobre o dólar. Qual foi o racional? O dólar está testando aqui uma parte alta de uma cunha. Eu não acredito que essa cunha seja sustentável pelo fluxo. O racional foi o seguinte. Eu falei, olha, deve haver um rompimento falso de 5,253. Ocorreu. É a parte alta de um canal. Aí uma barra, a segunda barra de 15 minutos nega a primeira. São os candles gêmeos. Fechou o gap. Perdeu a parte baixa do canal. Daí o que aconteceu? Acelerou a queda. E aqui eu tenho um topo, fundo, topo. A perda de 5,217 acionou um pivô de baixa. Então percebam que eu vou marcar esse ponto aqui como suporte, 5,200. Tem pressão vendedora por quê, pessoal? Tem fluxo externo entrando para comprar ações. E por enquanto não é um fluxo forte não, ele deve aumentar. 18 bi é um valor importante, mas uma boa parte dessa grana já estava alocada aqui no Brasil, porque se você estudar o fluxo financeiro, por exemplo, da semana anterior, ele foi bom, mas ele foi fraco. Então, quer dizer, era uma grana que já estava alocada aqui, então tem um potencial muito grande. Então, a gente tinha um preço médio de 5,148,500 no dólar, deu uma diferença de 39,5 pontos na minha rolagem, nosso preço está 5,188, quer dizer, está exatamente no preço médio da nossa operação. Então daqui para baixo é lucro. Né? Quem sabe desce para fechar o gap aqui, enfim. É uma barra forte essa aqui que a gente viu formada às 10 horas no gráfico de 15 minutos. Falar só sobre o milho, a gente está no CCMX22, fizemos a rolagem, a expectativa é que existe um rompimento de um pivô de alta a 90,82 e desse triângulo aqui, essa parte alta aqui do triângulo, o mercado se aproximou nas últimas 4 sessões, se romper, eu acho que vai embora. E só falar de juros também, para eu não esquecer o raciocínio, eu fico estudando, né, à noite, desde cedo, às vezes eu vou para o treino, eu levo o iPad, fico olhando, o próprio celular. E outra coisa, né, às vezes os alunos me escrevem e falam, caramba, professor, você trabalha muito, precisa descansar. Na verdade, pessoal, eu sou feliz trabalhando, né? Você poder... Sendo bem claro, né? A maior parte do conteúdo que a gente vê na internet são conteúdos mais básicos. Olha os juros ali, ó, ele está empinando para baixo. Aqui na Top Traders é a Fórmula 1 do mercado, né? Um nível mais alto, assim, uma experiência próxima daquilo que faz um banco. Vocês sabem disso, né? É uma experiência último nível mesmo. Então, é claro, a gente sempre vai ser uma comunidade reduzida. Pô, eu tenho 20 mil inscritos no YouTube, perto disso. Os caras por aí têm 100 mil. Eu tenho 10 mil inscritos no Instagram, só que pessoas que estão comprometidas comigo. A galera tem 30, 40 mil, mas, pô, por 300 reais você compra 10 mil seguidores. Os meus são as pessoas que vêm ali no suor, que acreditam na proposta. Pô, a galera tem 20, 30 mil pessoas no Telegram. Se somar todos os grupos, hoje a gente deve ter quantas pessoas? Talvez umas 8 mil, né? Lá no Telegram. Por aí, né? Umas 8 mil pessoas. Só que são pessoas engajadas, né? Que estão no último nível aí de operacional real,
faca na caveira, isso é muito bom. Né? Então, o nosso papo aqui ele é reto. Né? É um papo transparente, nós somos uma família, uma comunidade, e nós crescemos e aprendemos juntos. Essa que é a nossa jornada. No caso dos juros, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 candles testaram a média de 21 e eles não conseguiram passar. Qual que é o caminho mais provável? Que exista o teste de 11,845, que seja perdido esse ponto, que venha a 11,580 aqui de novo. Mas de forma lenta, de forma gradual, de forma serena. Perfeito? Legal. Então a nossa comunidade é uma comunidade muito engajada, né? Nós somos uma pequena comunidade, mas uma comunidade... Primeiro, não tem o patrocínio de banco nem de corretora. Aí é mole, corretora botar 100 mil reais de tráfego por mês, eu iria para 1 milhão de seguidores. Se eu trabalhasse uma corretora, os caras botassem 40 mil de pessoal fazendo arte, né? Aí 100 mil em tráfego, teria 1 milhão de seguidores. Né? Mas a gente faz um trabalho aqui orgânico. Então esse negócio, trabalha muito, tal, pô, sou feliz assim, sei da minha responsabilidade. E é uma dádiva, né? Pessoas que sabem que estão no último grau aí, de operações, entenderem que eu tenho algo a passar. Pô, é isso, né? Muito bom. Felipe Falcão, querido amigo pernambucano como eu. Show, professor, essa rolagem aprendi contigo faz tempo. Ontem nós rolamos um mini dólar, eu acho que a gente acertou, né? O dólar está numa queda forte hoje. E se o dólar por 12 pontos não bateu nos R$5 em agosto, ele vai bater em setembro, né? João Vinícius, nosso querido amigo, bom dia, aqui é o Zé do Carmo Silva. O William acompanha o nosso trabalho há muito tempo, né? Ele falou que quando falar do Lula tem que falar ex-presidiário. Olha, eu particularmente acho que o Brasil poderia ter candidatos melhores nessa eleição. Eu vou votar no Felipe Dávila, eu sou filiado ao Partido Novo, eu falo muito pouco disso. Vou votar no Felipe Dávila, como votei no João Amoedo nas outras eleições. Mas eu penso o seguinte, seria, por exemplo, se hoje, qual é o candidato que tem grandes ideias? Ciro Gomes, só que ele tem, ao mesmo tempo que ele tem ideias excelentes, ele tem ideias que não se aplicam. Não se aplicam por causa do investidor estrangeiro, por causa do Congresso, haveria resistência dos governadores. Ele tem excelentes ideias, por um lado, só que outras não são aplicáveis. E o próprio comportamento intempestivo dificultaria, por exemplo, uma relação com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal. Simone Tebet, uma candidata que não deve deslanchar, né? Talvez ganhe 1 ou 2 pontos, aí realmente ela vai muito bem nos debates, ela é filha do Rames Tebet, saudoso Rames Tebet. E entre Lula e Bolsonaro, quem ganhar vai ser um bom presidente, é o que eu penso. Né? Se o Lula ganhar, ele sabe manejar o negócio, vai ter uma boa relação com o Centrão, Bolsonaro idem. E o Lula, se ganhar, vai ser um presidente moderado, com Alckmin ao lado. O Bolsonaro será moderado também, o Paulo Guedes tem feito um bom trabalho, apesar das minhas restrições pessoais em relação à postura dele. Ele não tem ser humano perfeito. Né? Então, quem ganhar vai ser um bom presidente, essa é a minha opinião, é a minha torcida e a minha forma de ver. Ok? E façam a parte de vocês, trabalhando, estudando, fazendo o melhor. E principalmente, quem manda a pessoa é o Congresso. Então, muito cuidado no voto de vocês para deputados e senadores. E governadores também. Então, o João Vinícius ele diz o seguinte: boa noite, querido Wagner. No tocante ao INVE, pense que esse movimento baixista seja corretivo até de uma possível queda para depois voltar a subir com força nos próximos dias e semanas. Qual a sua análise? Que Deus siga iluminando a todos nós. Eu entendo que é uma correção que viria até a média e veio, né? Mas a média poderia ter subido também. As 3 médias estão muito próximas e está na base aqui de um canal. Precisa trabalhar acima de 111,715 e pelo menos da média de 21 para passar confiança, viu, João? Perfeito? Aí nós temos aqui o Thomas Bolzan. Olá, professor. Dia 30/8, o índice caiu mais de 2%. Puxou as médias de 30 e 60 minutos para baixo, trabalhando abaixo delas neste momento.
Juntando isso à subida forte do dólar nesses 2 dias, era a formação de Petax, tanto que está caindo de novo, né? Eu havia falado sobre a formação de Petax. E ao fato de que os últimos 10 pregões o preço não renovou a máxima a 116.450, ainda fez um topo mais baixo, tendo que haverá correção no curto prazo do índice. Das últimas vezes, o índice começou a trabalhar abaixo das médias, ele caiu um suporte relevante, no caso, alguma coisa em torno de 106.500. Perfeito. Incerteza das eleições, eu discordo. Não tem certeza nenhuma. O mercado entende que haverá um segundo turno. Ponto. Acho prudente virar a mão no dia de hoje, o que fiz em meia mão. Perfeito, a sua opinião eu respeito, mas como eu tenho o comando do grupo, a gente vai continuar na compra. A pressão compradora está predominantemente vendedora nos últimos dias, mas é claro que cada um faz aquilo que achar melhor, né, pessoal? Eu só compartilho a minha opinião. Se realmente estiver errado, acho que sairei somente acima de 114.590, perfeito. O que diz o setor de educação em mínimas históricas? Ele pede para olhar ser e Cogna, maravilha, eu vou olhar. Os últimos resquícios antes do corona, se não conseguir ser um preço mais acessível naquele momento, forte abraço. Lembrando que essas posições são do Thomas, a gente não tem ser nem Cogna na carteira, ok? Aí o Rafael falou que correu da bolsa igual o Forrest Gump, o Revi Silva gostou da análise do Thomas, maravilha. Então vamos lá. Agora incerteza, que incerteza que tem em relação às eleições, pessoal? Vocês acham de verdade que vai ter militar envolvido em eleição, capturando urna? Isso daí é fantasia. Que vai ter briga com o TSE, que vão pegar a urna, que os militares vão invadir zonas eleitorais. Pô, tem o Disney+, aí pra gente assistir, né? Tem o Disney+, tem o Star Plus. Fantasia, né? Absolutamente fantasia. Qual incerteza? A incerteza seria se o Ciro Gomes disparasse, né? Candidata do PSOL lá, Vera Lúcia com 15% dos votos, Ciro Gomes com 20%. Vai ter segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, ponto. Né? Vai ter segundo turno, e aí no segundo turno o mercado vai olhar o quê? Quem são os governadores eleitos, quais aqueles que vão para o segundo turno, como que formou o Congresso. O Congresso é muito mais importante. Ok? Então aí ele pede ser e Cogna. O setor educacional, apesar da gente ter a Educ, que é uma das 2 ações, quais ações de todas as carteiras que me preocupam? Mas também você não vai querer que eu monte 6 carteiras. Pô, 6 carteiras tem quantas ações nas carteiras? Umas 50? Né? Somando todas? Pô, 2 me preocupam. Né? Uma delas é a Educ e outra delas é SAPR11. Então, por exemplo, é uma boa alternativa. Depois que teve aqueles problemas lá no Ministério da Educação, o setor sentiu muito. Mas viu o PIB de hoje, a tendência é recuperar. Não? E qual que é a outra que me preocupa? SAPR11. Não precisa ninguém falar, pô, a Educ, a gente tá numa situação complicada. Eu vou e falo, pessoal. Né? Nem tô falando que é o caso agora, mas eu sou o primeiro a dizer, ó, nós temos 2 ações aqui que são 2 BOs, e eu estou preocupado, né? São essas 2 ações. Agora, falando de ser e Cogna, que foi a pergunta, a Cogna tem um gráfico melhor nesse momento. Nem chegou a tocar essa LTA, ela sinaliza aqui que vai montar uma pinça. É possível que nós tracemos aqui algo do gênero. Uma reta que conecta os fundos, as mínimas de ontem e hoje justapostas. E deve buscar a parte alta. É um mastro bandeira. Mastro bandeira clássico. E ser 3. Eu hoje, a minha primeira opção seria Educ, depois Cogna, depois ser. Né, ela tem uma perda de liquidez, mas é aquela história. Uma hora vai ter que abrir aqui e fazer um movimento, e dificilmente vai ser para baixo. Essa aqui é a minha visão. Perfeito? Então estão respondidos os comentários
no YouTube. Eu vou fazer 2 carteiras agora. Vai abrir, as bolsas americanas vão abrir, por exemplo, o mini índice. Pra vocês verem como é que é a força estrangeira, né? O mini índice ele tá na mínima, a 110.700. Agora, 10h29, as bolsas americanas vão começar a trabalhar, ó, vai subir, subir, subir. Até o fim da gravação vai estar em 111.500. Percebam aí o movimento. Vai estar em 111.500 até a gente acabar de gravar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa coletiva aqui para falar para vocês. Então, 111.500, 111.400 até o fim da gravação. Maravilha. Então, o primeiro ativo é a Ambev. A Ambev não é uma ação que me atrai, vocês sabem bem disso. Né? Ela está acionando, na verdade, um pivô de baixa agora. Perdendo o 15,29 como suporte, só que é aquela história. Se voltar a trabalhar acima de 15,29, ela desfaz o padrão. Então não é um ativo que atrai assim a minha atenção. Nós temos B3SA3. Vamos traçar aqui um novo desenho para ela. Também pivô de baixa. Por que é um pivô de baixa? Eu vou explicar aqui. Nós temos um topo. Um fundo. E um topo mais baixo que o anterior, né? Então, qual que é o ponto aqui que acionou o pivô de baixa? 12,08. Quanto abaixo desse patamar, ela tende a ceder. Vejamos aqui BBS3. É uma ação para seguir tendência. Ela montou uma pinça, não fechou o gap. Parece aqui um descanso para esticar posteriormente. É uma ação interessante para seguidores de tendência. No caso de Bradesco, é uma correção que abre oportunidade, no meu entendimento. Ela está bem pertinho aqui do topo anterior, então deve respeitá-lo, vou trabalhar acima dele. É proporcional, né, pessoal? Uma correção proporcional ao movimento de alta. A ação saiu de 16, ela foi a 20, né? Então ela subiu isso em um mês, então ela corrige de forma proporcional. Aí temos Itaúsa. Não acredito que seja interessante nem para bater renda fixa. O ativo está dormindo. Hoje tem ações melhores de farmácia, energia, por exemplo. E a gente chega em Itube. É uma correção que já abre oportunidade. Ela volta a ficar interessante. Ela tem um padrão muito parecido com o que a gente mostrou anteriormente, né, para o mercado futuro. No caso de Itube, está mais para um alargamento, mas está numa parte baixa aqui, pode formar uma pinça e opera sobre a média de 21. Então, situação de oportunidade de entrada. Aí nós temos Sambi, dentre os bancos grandes, na minha visão, sobre os fatos, a melhor opção, pullback numa LTB rompida. Eu vou apagar essa LTB, na verdade, porque ela mais confunde que ajuda. E eu vou unir aqui os fundos através de uma reta. Então, um ponto de provável inflexão. BPAC, ela faz um processo de acumulação, parecido com o que fez aqui para depois subir. É uma ação que eu não duvido que ela busque algo perto aqui de 31,88 ao longo do mês de setembro. Você fala, caramba, professor, você está dizendo que a ação vai sair de 25 e vai a 38? Pode não, na verdade, 31,88, né? Não, eu estou falando, é a minha visão, acho provável, acho possível.
Você vê aumento de PIB, redução de índice de inflação, é a minha visão. Positivo é uma das joias da coroa. A gente falou em 13,10 em setembro, mas parece que vai além. Não seria uma surpresa ela buscar 14,56 no mês de setembro. E aí a gente chega nos índices, primeiramente FNC. Né? Então a gente vai alinhar aqui os gráficos. Passa aqui uma leitura, uma ideia de mastro bandeira até. Né? Ou as retas estão alinhadas, ou tem um alargamento. Se você observar, por exemplo, no semanal, nós temos um mastro bandeira, ou no IFNC. O mastro bandeira, típico. Aí o IMAT. O IMAT é o grande vilão dos negócios atualmente, né? Com o minério e o petróleo em queda, ele não tem sinal de fundo, não tem uma maior perspectiva, é o que pode fazer a diferença para nós. Ela está numa região de suporte, mas sem sinal de fundo. É o que tem pesado, direcionado à bolsa no curto prazo. E o índice do setor imobiliário, ele ontem montou em spinning top, a máxima 72849, se romper, voltará a subir aqui de forma importante. Índice de consumo. Deixa eu pegar os pontos aqui e vou... 3.710 com 90, 3.610 com 90. Então é a máxima recente, deve ser renovada provavelmente na próxima semana. E está sobre a média aqui, onde provavelmente vai fazer um fundo. Aí o índice de energia também reage, forma uma simetria em U, que deve trazer o preço 86.555.5 logo depois do feriado, até meados aí de setembro. Temos aqui na tela o Small 11. Small 11, ele ainda manteve aquela ideia, aquele desenho. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para passar para vocês. Não, tá tudo certo. Então ele mantém a ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido ainda. Então essa reta em azul, essa pequena LTB seria uma neckline, a correção até a média de 21. Pessoal, que de verdade, né? Alguns alunos às vezes reclamam tal da movimentação da bolsa, mas de verdade, o que vocês esperavam? O Small 11 em um mês praticamente, ele saiu de 89 e foi a 111. É uma movimentação muito forte. Você esperava que ele continuasse subindo para sempre em linha reta ou que ele fizesse um movimento de correção? Né, e às vezes me surpreende alunos que são experientes. Né, é a mesma coisa aqui do... Vamos falar do Ibov. Deixa eu traçar essas retas melhor aqui. Que, por exemplo, um investidor que ele é experiente, ele tem conhecimento. De verdade, o que ele espera, né? O Ibovespa saiu de 95,266, ele foi a 114, quer dizer, ele subiu 20 mil, mais de 20 mil pontos. Ó, vamos fazer a conta. 114, 375 menos 95,266 subiu 19.109 pontos em um mês. 19.109
109 em um mês. Daí a pessoa espera o quê? Que ele vá a 140 mil pontos. Quer dizer, é um movimento de topos e fundos ascendentes. Ele foi em linha reta e agora ele corrige para quê? Alguns investidores realizam lucro, trocam as suas posições de um setor para o outro. Né? Alguns realizam um lucro, tinham uma grana momentânea, alguns estavam com termo. Então é um movimento absolutamente normal. Diante do movimento forte, é uma correção até leve. E o mercado deve começar a inflexionar. Tecnicamente, qual que é o ponto no Ibov? 109.860. Acima dele, que é a mínima do dia 22, espanta o topo duplo, porque aqui está o eixo. E aí quem que vai demonstrar força? Que padrão vai demonstrar força? Esse padrão que nós comentamos do alargamento aqui. Então eu vou traçar melhor aqui, mais detalhado. É isso, não tem segredo, não tem nada de anormal. Os indicadores continuam vindo bons, mas o mercado, ele realiza lucro, a gente tem que vir aquele fôlego novo, novos compradores. Então esse ponto aqui não faz tanto sentido manter no Ibov. E se você olhar pela ótica sob a ótica do gráfico semanal, vamos ver aqui, nós temos o quê? Além da cunha rompida, a mastro bandeira. Aí BOVA 11 na tela. Vamos caprichar aqui no estudo do BOVA 11. Então esse ponto 108,75 já não é importante, mas não tão relevante a ponto de eu deixar marcado. Então eu vou traçar aqui de forma milimétrica. Esse gap foi fechado? Foi, então apago. O próprio fechamento, lembra que eu já peguei alguns padrões aqui, com base em fechamento de gap no BOVA 11, dias de virada? Então aqui, eu vou traçar uma reta, está praticamente alinhado, aqui embaixo não. Então isso forma clara e francamente um alargamento. É um mastro bandeira positivo. Onde que está o ponto que vai deixar os vendidos de calças na mão, como diria o poeta, se o mercado trabalhar acima dele? É esse ponto aqui, ó. Eu gosto de traçar de forma milimétrica, é o 106,09. Então o 106,09 é o ponto que separa joio do trigo, o homem dos meninos, touros dos ursos. Então o BOVA 11 precisa trabalhar, ele precisa voltar a trabalhar acima de 106,09 para quê? Porque nesse momento está acionando o topo duplo, sim. Está acionando o topo duplo a 106,09 no BOVA 11, no IBOV a 109,860, né? E no mini índice a 111,715. Então é claro, é interessante que volte a trabalhar acima do eixo do topo duplo, anulando o padrão. Pô, professor, mas está acionando, só que a gente tem uma linha de retorno, a média está colada na cotação perto desse ponto-chave no IBOV mini índice BOVA 11, e a tendência é de alta, com 18 bi de fluxo de investimento estrangeiro, e a gente percebe pressão vendedora no dólar hoje depois da formação da Petax. Ou seja, o dólar, se ele perder como suporte o 5.192, que é a máxima do dia 25, ele volta aqui para 5.051, nessa linha pontilhada aqui em azul. Ok? Legal. Então vamos lá. Vamos falar de Petrobras. Petrobras resiliente. Ela tem um padrão penetrante. Padrão de alta. A Vale está extremamente descontada, mas o minério não sobe. Então ela vai derretendo. Continua sendo uma boa alternativa para médio prazo. Né? Mas ela não tem sinal de fundo, não vou dizer que tem, porque China 11, nesses níveis, não é nada que me empolga, mas assim, você vê China 11 como estrela da manhã, entre os dias 29,
30 e 31. Aí tá caindo com as bandas de Bollinger justapostas. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Eu não venderia. Aí tem Cury 3. Cury 3, ombro, cabeça, ombro invertido na veia. Tem um grande potencial para setembro. De repente vai buscar ali os R$11. Melnick, acumulando para explodir. 5,48. Essa região aqui, ó, é o meu alvo para setembro. Local web deve reagir aí na média de 21. Não duvido que busque 11,29, quem sabe R$14 no mês de setembro, acho possível. Tem a pancada, corrige, bandas de Bollinger apertam para depois romper a máxima recente e explodir. E nós temos Gerdau, né? Nós recalculamos o preço médio na Gerdau, está um pouco abaixo de 28. E é isso, assim como o milho, assim como o Bitcoin, eu não tenho planos de desfazer da posição por enquanto, está numa região de suporte, mas depende realmente da reabertura chinesa, uma reação razoavelmente importante do minério. Então aqui eu falei dos índices, eu vou falar então da Bolsa de Xangai. Não tem sinal de fundo, perdeu LTA, mas pode reagir a qualquer momento que está bem descontada. A Bolsa do Japão está praticamente cumprindo a simetria em A. O minério de ferro está devendo, então uma reação do minério está novamente numa região de suporte. Pode beneficiar Valeos e Minas, Gerdau, Goal, CSN, Semin, como eu sempre falo. E nós temos a queda do petróleo, para nós não é uma novidade. A gente não acredita numa alta forte, mas aqui de repente pode repicar nessa região. Aí títulos americanos de 10 anos não tem sinal de topo. As bolsas americanas eu acredito que reduzam significativamente essa queda de hoje. Eu não vou dizer que elas vão fechar positivas, mas elas podem reduzir 80%, 90% dessa queda ao longo do dia. Tanto o índice Nasdaq, quanto o S&P, quanto o Dow Jones estão num nível bastante interessante para iniciar uma inflexão. Se a gente estudar, por exemplo, o Dow Jones está bem pertinho de uma LTA, então a tendência é reagir. E o VIX, eu venderia a VIX nessa região. Acho que um topo mais baixo que o anterior, um eixo aqui em 25,13, acho que vender VIX seria uma boa. BZQ está numa região de resistência da média de 21, a tendência na minha visão é ceder. O EWZ, ETF brasileiro, negociado em Nova York, tem um ponto-chave a 30,56. Uma vez respeitado, frustra quem vende aqui na teórica perda desse suporte. Ele começa a subir, os próprios vendidos zeram o movimento de impulsão. Bolsa do Reino Unido já está num nível muito interessante para inflexionar. Ela ficou trabalhando no universo paralelo, né, de alta durante um tempo. E agora, talvez aqui a gente esteja diante de uma barra de exaustão. E nós temos aqui no Eurostock 50 também bem pertinho de uma LTA. Ó, se eu observar aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, figura macro, ombro, cabeça, ombro invertido. Então está num ponto onde deve começar a inflexionar, iniciando uma alta para o mês de setembro. Ok? Aí nós temos a Bolsa de Paris. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Esse gap provavelmente é um gap diário, vai ser preenchido. E nós temos o índice DAX, exatamente numa LTA, então cumpriu o movimento e deve começar a subir a partir
dessa região. O fluxo para mercados emergentes ele está fraco mesmo, só que está numa região de suporte, assimetria também, o ombro cabeção invertido pode favorecer uma recuperação. E nós temos o DXY, né? O nosso dólar está subindo mesmo com o DXY nas máximas. Imagina se ele ceder um pouco. Então, o dólar realmente está a fim de cair. Se o DXY ceder, aí vem para os R$5, provavelmente na próxima semana aqui no Brasil. Aí, Bovespa em dólares. Precisa respeitar aqui para manter o viés altista, 21,43. Está levemente abaixo, mas com chances reais de reação. Então, eu vou fazer a carteira Imersão Pocket hoje. Começando pela BKBR3, que fez um movimento de aproximação entre média e preço. A barra de ontem negou a de terça-feira, então essa queda de hoje é oportunidade. Caixa Seguridade nos deu uma resposta muito boa também. Ela forma, no meu entendimento, um mastro bandeira. Aproximação entre média e preço, movimento natural. Gemat está tão forte que até hoje ela está subindo. Então está apontando para o alto. Gemat deve buscar R$8 em setembro. Nós temos Rapt, que é um absurdo. Ela entra, professor, no time das ações que te preocupam, tipo a SAPR11, YDux? Não. Essa eu acredito muito. Mas nada impede uma troca, tal. Não sou casado com ativo, enfim. Smart Fit no curto prazo, nosso alvo aqui é a CLTB. Ela está subindo gradualmente. Movimento maduro. Soja 3 deu uma resposta também. E agora tem aproximação de média e preço. É praticamente o racional de um mastro bandeira para voltar a subir. YDU que a gente já viu. E Santos Brasil é ouro, né? Rompeu uma LTB. Fez um pullback no topo anterior a 8,16. Deve respeitar. E pela simetria aqui, deve buscar 9,50, 9,35, 9,56 no mês de setembro. Então, ativo para seguidores de tendência, de quem gosta de figura desses padrões, é um prato cheio. Pessoal, está entregue o mini índice, ele está caindo nesse momento, mas eu creio numa recuperação ao longo do dia, está 110,400, está caindo 1,17, eu acho que recupera tudo até o final. O fechamento de ontem foi 111,700. Não acredito que feche em queda. Pelo menos no fechamento de ontem eu acho que deve voltar. E se vai fechar, não acredito numa sessão positiva, mas caiu 1,14, duvido. Mas provável que feche de lado ou em leve alta na minha visão. Agora são 10,52 até meio-dia. Eu acredito que teste algo perto dos 111 mil pontos. Então, é oportunidade até para quem está de fora do swing trade para entrar, e quem não está no day trade, de repente, ou tem caixa, é uma região importante para fazer uma compra. Então, um grande abraço a todos, saúde e paz, nos vemos por aí. Pessoal, valeu. Então, tem interesse na Imersão 14? Clica aqui para você ver o evento Trade Certeiro. É para garantir desconto, um mês a mais no grupo e também concorrer a passar um dia comigo e almoçar com o professor. São 200 vagas somente. O evento vai ter uma live dia 15, mas o lançamento do cartão bônus dia 19. Você vai cair aqui nessa página. Né? A gente está aqui com a versão 2. Fala da imersão, fala do cartão 100% lucro, que é um call de compra 100% lucro garantido. Alguns resultados e explica aqui como vai ser o cartão bônus no dia 19. Quem tem interesse na imersão, vale a pena colocar o e-mail, quero participar. Vamos juntos, valeu!